Bom, a nossa igreja está comemorando mais um aninho de vida, né? Ela está caminhando para os seus 80 anos, né, de existência. Ainda não chegamos lá, estamos caminhando para isso. E vocês podem imaginar que a nossa igreja é uma das igrejas mais antigas de São Paulo. Nós estamos entre as 100 igrejas mais antigas de São Paulo, uma igreja que tem uma tradição, uma história bonita com essa cidade, com esse bairro onde nós estamos, e isso nos alegra, né, estarmos presentes, fazendo história, fazendo a Igreja de Jesus Cristo aqui em São Paulo, especificamente nesse bairro tão importante. Mas, final de semana passado, eu estava comemorando o aniversário de uma outra igreja, e eu quero agradecer ao pastor Daniel, agradecer a sua igreja. Eu estava pregando na Igreja Batista Memorial de Santos, onde eles estavam comemorando 68 anos e nos convidaram para fazermos parte, né, pregarmos na cerimônia de aniversário. Foi uma experiência muito gostosa, eles me receberam muito bem, me colocaram num hotel em frente para a praia, né, para fazer tentação para o pastor. Eu quero agradecer o pastor Daniel, a sua família e toda a igreja que nos tratou de uma forma maravilhosa. Fiquei muito à vontade com aqueles irmãos e Deus nos falou profundamente naqueles dias. E eles nos conheceram através do YouTube, nos conheceram através do programa Razão para Viver. Eu não os conheci, foi um privilégio estar ali. Mais uma igreja que nós visitamos e estamos amando, estamos orando por eles para que Deus possa continuar esse ministério bonito e gostoso. A nossa igreja também está fazendo aniversário e a palavra de Deus para nós hoje é nós entendermos a importância que a nossa igreja tem, a importância que ela tem na história da nossa cidade, na história do Brasil, na história da nossa vida. Essa igreja, ela tem sido relevante durante todas essas décadas, porque ela tem procurado obedecer e observar a palavra de Deus, tem procurado e observar, fazer a vontade de Jesus, e em diversos momentos, diversos estilos de modas, gerações, tempos, né? Então você pode imaginar os anos 60, imaginar os anos 40, 70, 80, 90. Então nós já tivemos aqui gente com boca de sino, cabelo black power, né? E tivemos todo tipo de gente aqui participando, e agora tem vocês aqui tudo careta, né? A nossa geração aqui sendo representada, né? E imaginar que nós estamos também aqui fazendo história, nós também estamos fazendo parte dessa igreja. Eu agradeço a Deus porque a nossa igreja tem uma tradição que vem sendo cumprida durante todo esse tempo, através do comprometimento que ela tem com o estudo e interpretação da Bíblia, com a oração, em obedecer Jesus Cristo e fazer a sua missão aqui nesta terra. E graças a Deus, a nossa igreja tem cumprido esse papel de uma forma magnífica. Eu agradeço os irmãos que têm cooperado, agradeço as pessoas que têm participado e feito esse ministério acontecer, através da CAF, né, onde nós expressamos o nosso trabalho social, onde as coisas acontecem ali na ajuda de centenas de pessoas, dezenas de famílias, né, que são atendidas, e Deus tem nos dado essa bênção de poder participar do ministério da CAF, e do ministério Razão para Viver, onde com mais de 50 rádios nós estamos transmitindo diariamente o estudo da palavra de Deus a diversos lugares do Brasil e algumas partes do mundo em que as pessoas estão acessando a internet. E a igreja tem sido ativa nisso, através do pastor, através de irmãos que trabalham voluntariamente nesses ministérios, tanto na CAF como no Razão para Viver, para que esses ministérios aconteçam e possam ser relevantes aonde eles estão acontecendo. Então, quando a gente olha para a nossa história, nós vimos que nessa igreja passaram homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, que deixaram um pouco de si, deixaram o seu esforço, deixaram a sua dedicação, deixaram o seu amor, construíram algo que hoje nós estamos dando continuidade a todo esse trabalho de dezenas de anos que vem sendo feito aqui nessa região.
A nossa igreja já foi muito participativa e ativa dentro da nossa cidade, de diversas maneiras e formas, e hoje Deus tem nos usado dessa maneira e dessa forma específica, através do trabalho social, da missão integral e através da pregação da palavra diária em diversos lugares, onde a nossa igreja não tem um benefício direto, o nosso benefício é indireto, é um benefício para o reino de Deus. Por isso nós queremos abençoar as igrejas que nos assistem, não são igrejas batistas, são várias denominações que têm rádio e usam o nosso programa, são pessoas que têm junto conosco feito uma parceria de levar a palavra de Deus e levar esse comprometimento, de estender o reino de Deus a muitas pessoas. Como na CAF, nossa igreja não é exclusiva ali, nem teria como. Nós também somos parceiros ali com outras igrejas, algumas empresas, pessoas que têm feito parte dessa visão e dessa missão. Então, quando eu olho para a nossa igreja, vejo uma igreja jovem, Eu estava falando lá em Santos, quando eu estava pregando, eu falei, acho que a pessoa mais velha na igreja sou eu, por enquanto, porque a maioria é toda uma rapaziada, uma moçada muito nova, muito bonita, muito forte, e essa tem sido uma característica já há muito tempo da nossa igreja, só frequentam gente bonita, já viu? Dá uma olhada aí, Só frequenta gente bonita, perfumada, cheirosa, mas que também faz o trabalho, que também apoia, que coopera financeiramente, que vai ao campo, que gasta do seu tempo e do seu recurso para que o reino de Deus se estenda. A nossa igreja, apesar de ser uma igreja de muitas décadas, tem sido sempre renovada. O Senhor sempre tem trazido pessoas novas, trazido pessoas com ideias novas, pessoas com forças novas, para que nós possamos continuar. Estamos vivendo um momento em que nós estamos buscando ganhar mais pessoas para poder ajudar mais pessoas. E esse tem sido o nosso alvo. Conseguir atingir mais pessoas ainda, para que possamos tratar bem essas pessoas, possamos ajudar bem essas pessoas também. Por isso que as células têm sido um instrumento poderoso nesse momento da nossa igreja. Porque as células têm sido onde as pessoas estão sendo pastoreadas, estão sendo cuidadas, estão sendo tratadas diretamente. E a gente agradece os lares, agradece as famílias, os líderes de famílias que estão realizando esse trabalho tão significativo e importante na vida da nossa igreja através das células. E nós estamos encontrando homens e mulheres dispostos a fazerem discípulos e a discipularem pessoas, tratar as pessoas como amigos genuinamente, sem interesse algum, a não ser pela amizade e pelo amor. E nós estamos também com essa ênfase de discipulado, trabalhando diretamente e individualmente com as pessoas. Talvez ainda você não foi alcançado, mas nós queremos alcançar o maior número de pessoas, cuidando de pessoas. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. É por isso que nós nos reunimos, é por isso que nós oramos, por isso que nós buscamos treinamentos, porque nós queremos melhorar essa ação, essa atividade da nossa igreja, de poder cuidar pastoralmente melhor de você, poder atender pessoalmente você, porque é assim que Jesus nos trata. Jesus não nos olha como número, como multidão. Jesus nos olha como indivíduo, como pessoa. Ele conhece o nosso nome, Ele conhece a nossa idade, Ele conhece a nossa história e Ele se importa com cada um de nós. E nós queremos ser uma igreja que se importa com cada pessoa, que dá valor a cada pessoa, desde a criança ao mais adulto, todos aqueles que entram aqui, nós queremos receber bem e queremos tratar bem essas pessoas. Por isso, nós estamos buscando ser uma igreja hospitaleira, que saiba receber bem as pessoas, porque é assim que Jesus nos recebe, é assim que fomos recebidos por Jesus também. E nós queremos dar continuidade a esse ministério de compaixão que o Senhor Jesus teve por cada um de nós. Compaixão porque nós não éramos dignos de ser cuidados, tratados, amados, porque todos nós éramos pecadores. Mas Jesus não olhou para o nosso pecado, Ele olhou para nós e nos amou e veio nos ajudando a cada um de nós a sermos um vitorioso nessa vida. E você que está vindo, você que quer vir à nossa igreja,
Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo, é a maneira em que nós estamos trabalhando internamente para que através das células você possa ter um local em que as pessoas vão estar cuidando, pastoreando a sua vida e também através do discipulado fazendo uma coisa mais pessoal e íntima com você. E nós temos certeza que nesse andamento, a nossa igreja, nesse novo momento, nós vamos continuar sendo expressivos numa cidade em que as pessoas estão preocupadas com os números, estão preocupadas com as multidões, estão preocupadas com os milhões. Nós não, nós estamos preocupados com as pessoas, com o indivíduo, com cada um de você que está aqui, por aqueles que estão querendo nos visitar. É você a pessoa que nós estamos olhando, querendo receber e querendo atender. Quando eu olho para a igreja primitiva, e olhando para essa data de aniversário da nossa igreja, você já se perguntou que igreja você quer? Qual igreja que você está procurando? Que igreja você está querendo para você? Que igreja você quer para os seus filhos? Que igreja você está buscando? Parece que as pessoas têm essa preocupação. As pessoas sinceras, genuínas, verdadeiras, elas estão querendo uma igreja, elas estão querendo achar uma igreja, elas estão querendo uma igreja que atenda alguma coisa para ela. Quando você pensa isso, o que vem na sua mente? Como é que você vê a igreja que você quer? O que você pensa quando você pensa assim, olha, eu quero uma igreja assim, eu busco uma igreja assim, eu quero uma igreja assim para os meus filhos, eu quero uma igreja assim para a minha vida, para o meu relacionamento, para a minha família. Que tipo de igreja você está querendo? Que tipo de igreja você está buscando? Você já pensou sobre isso? Você pensa sobre isso? Você se preocupa com isso? Né? Nós estamos vendo pessoas preocupadas com isso. Nós estamos vendo igrejas que estão crescendo porque pessoas estão buscando a igreja que ela quer. E a gente vê que as pessoas vão em diversas igrejas porque elas estão buscando a igreja que ela entende que ela quer, que ela precisa, que vai atender ao que ela deseja. Quando eu penso na igreja primitiva, quando aconteceram aquelas conversões, que igreja aquelas pessoas queriam? Que igreja elas estavam buscando? O que realmente eles queriam para eles, para os filhos deles? Será que eles queriam alguma coisa diferente que eu quero e que você está querendo para a sua vida? Quando eu olho para aquela igreja e vejo assim, o que eles estavam querendo, será que é o que eu estou querendo? Será que é o que eu estou buscando? Será que é o que eles queriam para os filhos? É o que eu quero para o meu filho na igreja? Ou para a minha vida, ou para o meu relacionamento, ou para tudo? Que igreja você quer? Porque dependendo da igreja que você quer, é a igreja que você vai buscar. Então tem pessoas que estão querendo igrejas e vão buscando igrejas, semana a semana, ano a ano, buscando a igreja que ele quer. E eu, quando me deparo com o princípio da igreja primitiva, eu pergunto assim, aquelas pessoas primeiras, o que eles estavam querendo? Que igreja eles estavam buscando? Olhem comigo o texto, que é o texto de todo o aniversário da nossa igreja, que Deus traz para que nós possamos interpretar a cada ano e a cada tempo. Que é o texto que norteia, né, o que a nossa igreja deseja ser, deseja fazer. Olhem comigo então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42 ao 47. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 47. Eu creio que toda igreja, todo pastor, quando vai falar de igreja, quando vai falar sobre que tipo de igreja, ou qual é a igreja ideal, esse texto vem à mente. Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, essa é a igreja que nós sonhamos, essa é a igreja que nós desejamos, por isso que a nossa igreja, todo ano nós vamos para esse texto, porque nós queremos descobrir aquilo que Deus está nos falando nesse ano em relação a esse texto, aquilo que nós estamos desejando. Então nós não somos diferentes das demais igrejas que estão buscando uma forma, um padrão, a maneira correta de ser igreja. Vamos ler então
Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Diz o seguinte sobre aqueles irmãos: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Quando a gente olha para esse texto, a gente busca assim, quais são as qualidades de uma igreja, o que uma igreja precisa ter. E a gente começa a deslumbrar, a ver aqui algumas coisas que essa igreja tinha, sobre o ensino, sobre a oração, sobre o partir do pão, sobre a comunhão, sobre dividir as coisas, partilhar aquilo que eles tinham, né? Então, a gente nota e levanta nesse texto algumas coisas que nós julgamos ser essenciais para alguma igreja, para as igrejas. Está errado? Está certo? Não, está certo. Mas será que esse texto só mostra isso para nós? Só mostra as qualidades, os valores que nós precisamos ter ou que nós devemos buscar? Os valores são claros, os valores estão ali presentes, eles são essenciais na vida e na existência de qualquer igreja. Mas será que esse texto revela somente os valores? Será que esse texto só mostra aquilo que precisamos, aquilo que é essencial nós termos para sermos essa igreja? Bom, estudando um pouquinho mais, o que eu observei? Primeira coisa, quem eram essas pessoas que se convertiam? Quem eram essas pessoas que aceitaram a Jesus? Da onde elas vieram? Quais eram as referências que elas tinham? Vejam, essas pessoas, os primeiros a se converterem, as primeiras centenas de pessoas, alguns milhares que se converteram, eles eram, na sua maioria, quase na sua totalidade, judeus. E depois, gregos. Esses judeus, por tradição histórica, por tradição social, por tradição religiosa, já tinha todo um fundamento religioso, tinha todo um conhecimento de religião e uma prática de religião, porque a religião era o Estado também deles. Ser judeu, fazer parte do judaísmo, fazia ser parte do Estado ou da nação, como antigamente era aqui no Brasil. Para você ser brasileiro, para você ter um registro de nascimento no Brasil, para você fazer um casamento legal, alguns anos atrás, pouco mais de 100 anos atrás, você tinha que ser católico. Porque a Igreja Católica era a religião oficial até aquele momento. E para que as coisas funcionassem, se legalizassem e tivesse uma certa ordem, como a igreja ela era bem distribuída, como a igreja tinha as suas congregações, as suas igrejas, então elas representavam os cartórios, elas representavam o Estado, elas representavam o poder, e com isso as pessoas só eram reconhecidas cidadãos se elas passassem pela igreja através do batismo, através do casamento ou através da conversão dela. E isso é história do Brasil, história recente do Brasil. Se pensarmos que nós temos mais de 500 anos de invasão portuguesa e nós temos essa história de libertação ou de república ou de independência, como nós comemoramos há pouco tempo, é uma história recente, até pouco tempo, isso é uma verdade. Tanto que muitos registros de nascimento ou de casamento, você só vai encontrar nos registros da igreja. E posteriormente isso foi para os cartórios. Naquele tempo também era assim. No tempo da igreja primitiva, as pessoas faziam parte da sociedade se elas também estavam integradas à igreja local. E pelo reconhecimento da igreja local, aquelas pessoas eram cidadãs ou não cidadãs. Aquelas pessoas eram aceitadas dentro da comunidade e faziam parte da sociedade ou não.
o seu registro de nascimento se dava no judaísmo, a oficialidade do seu casamento se dava dentro do templo do judaísmo. Então, aquelas pessoas conviviam com esse tipo de religiosidade toda a sua vida, toda a sua existência. Eles viveram uma religião, eles viveram dentro de um templo, de um tabernáculo, dentro de sinagogas, em que realmente eles vivenciavam a sua experiência religiosa. Bom, foram essas pessoas que se converteram ao cristianismo. O que era se converter ao cristianismo? Inicialmente, as pessoas entendiam que era ter uma experiência e um conhecimento e uma aceitação do Messias, daquele que era prometido, daquele que era desejado dentro da própria religião oficial daquela época, do judaísmo, né? E eles entendiam como sendo uma extensão ou uma continuidade do judaísmo. E os cristãos se entendiam como uma extensão, uma continuidade, o cumprimento daqueles fatos que eles já haviam estudado na sua vida. Mas a religião oficial não entendia assim. A religião oficial não compreendia Jesus como Messias, como enviado. E essas pessoas, à medida que aceitavam o cristianismo, posteriormente, eles aceitavam e entendiam que eles perdiam os direitos sociais, eles perdiam os direitos legais, eles deixavam quase, ou na sua totalidade, de pertencer da sua nacionalidade. Era uma coisa muito séria. E aquelas pessoas começam a se converter, no começo, a essa mistura de entender o judaísmo como o cristianismo como uma extensão, uma continuidade das promessas do Velho Testamento, dos profetas, mas logo em seguida a igreja oficial vem falar: não, nós não aceitamos Jesus Cristo como Messias, nós não aceitamos esse como enviado, e esses cristãos agora estão sem igreja, sem sociedade, sem legalidade, sem direitos, porque eles fazem a opção de continuar a ser cristãos, continuar recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, essas pessoas, elas saem de uma área de conforto, de segurança, de estabilidade, uma área em que todo mundo se encontrava, mas agora, pelo fato de receberem a Cristo, eles saem de toda aquela condição, de toda aquela estrutura, de tudo aquilo que era familiar há centenas, milhares de anos. Agora eles assumem uma postura nova, uma atitude nova, um jeito novo. Então, os primeiros cristãos, quando eles se convertem, lógico, a primeira coisa que eles buscam como igreja é a sinagoga, é o tabernáculo, é aquilo que eles compreendiam dentro do judaísmo. Mas eles não são aceitos, eles são expulsos e eles não acham a continuidade ou a experiência cristã ali dentro. E aquelas pessoas agora vão para um vácuo, vão para um vazio, onde tudo é novo, tudo é diferente, tudo é algo a se construir, a se fazer. Quando a gente olha para esses versículos e vê como essa igreja foi fundamentada, como eles estavam fazendo, o que acontecia, eles falam: nossa, essa é a igreja que eu quero fazer parte. Quando eles estavam procurando uma igreja para fazer parte, não tinha igreja nenhuma. Não existia padrão, não existia uma forma, não existia uma maneira de ser igreja. Eles não foram educados desde criança ou na sua juventude como é uma igreja cristã. Aquelas pessoas não tinham referências nenhuma de como uma igreja deveria ser. Mas como eles colocam um padrão de excelência de o que é uma igreja? Eles colocam esse padrão de excelência por uma razão muito simples. Eles começam a buscar e fazer essa igreja. A igreja é alguma coisa que nós buscamos, mas que nós fazemos também acontecer. A igreja não é algo pronto, não é algo feito, não é algo realizado, é algo em construção, é algo que você vai buscando e vai fazendo para se tornar igreja.
Então, a igreja não é o que eu quero, a igreja é o que eu faço. A igreja que eu quero para os meus filhos não é a igreja que eu quero para os meus filhos, é a igreja que eu faço para os meus filhos. A igreja que eu quero para o meu matrimônio, para a minha família, não é a igreja que eu vou buscar, que eu quero, mas é a igreja que eu faço para a minha vida, para o meu matrimônio e para a minha família. Esse pessoal, eles não foram em busca de uma igreja. No começo até foram, não acharam. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma igreja. E essa igreja continua sendo feita até os dias de hoje. Se você veio aqui querendo uma igreja, eu digo para você, essa igreja não existe. Essa religião não existe. O que existe é um grupo de pessoas fazendo essa igreja, construindo essa igreja. A igreja que eu preciso, eu tenho que fazê-la. A igreja que eu quero para a minha família, eu tenho que fazê-la. A igreja que eu desejo para os meus filhos, eu tenho que fazê-la. Quer dizer, é o fazer que faz a igreja ser. Nós não vamos encontrar uma igreja pronta. Nós não vamos encontrar uma igreja certa, uma igreja que nos atenda a toda a nossa expectativa. Isso não existe, porque essa igreja está em construção constante. E quando você busca algo pronto para você não fazer nada, na verdade você não está querendo nada com Jesus Cristo. Você não está querendo nada com Deus. Você não está querendo nada de sério. Agora, quando eu realmente conheço a Jesus Cristo e entendo que Ele criou essa igreja para ser feita, não para se encontrar feita. E nós estamos fazendo essa igreja toda a geração, todo o tempo. Nós estamos aqui construindo essa igreja, que não está pronta e nem vai ficar pronta no nosso tempo. Mas nós temos que dar a nossa contribuição de construção. Então, que igreja você quer? Não. Que igreja você quer fazer? Que igreja você dispõe a fazer? Porque aquela igreja que você está buscando, aquela igreja que você está querendo, aquela igreja que eu vou encontrar, você não vai encontrar. Você não vai descobrir. Você não vai achar. Porque quando você achar, você já estragou, porque você está lá agora. A igreja, a dinâmica da igreja é algo tremendo e fabuloso. E a igreja, vocês vão ver nesse texto, ela não é, se eu achar uma igreja que tem comunhão, que tem ensino, que tem oração, que tem algumas prioridades aqui, achei minha igreja. Estou no céu. Você não encontrou igreja. Sabe como você vai encontrar a igreja? Como nós vamos ver esse texto agora. Veja, aquele pessoal não encontrou igreja. Quando eles buscaram, não acharam. O que eles fizeram? Começaram a fazer igreja. E quando você pega Atos, você vê o início desse fazer a igreja. Quando você pega as cartas de Paulo e dos outros apóstolos, você vê que eles estão fazendo a igreja ainda, reformulando, mudando, melhorando, aprimorando essa igreja. É uma igreja que está em continuidade, continua sendo construída, continua sendo feita. Então, olhem comigo de novo esse texto. Vamos esquecer um pouquinho as qualidades do que eu quero isso para a minha igreja, eu quero achar uma igreja assim. Vamos esquecer isso e vamos olhar como se faz uma igreja assim. Olha que bonito o versículo 42. Eles se dedicaram. Essa ação deles é uma ação que eles estão se dedicando, eles estão fazendo. Então veja, eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. Quer dizer, supunha-se que existiam os apóstolos, de verdade eles estavam lá, mas não eram os apóstolos que se dedicavam ao ensino. Eram as pessoas que se dedicavam a aprender. É elas que faziam o apóstolo ser colocado na parede e me ensina mais, e os apóstolos apavorados. Mas como eu vou ensinar mais? Tem tanta coisa para fazer. Me ensina mais, ora mais. Quer dizer, eram as pessoas que queriam aprender. Chegou um determinado momento, em no livro de Atos, capítulo 6, você vai ver, que os apóstolos não estavam dando mais conta. Não dá para a gente ensinar, ajudar, tal, porque é tanta gente querendo aprender,
que eles falam, olha, a gente vai se dedicar só à oração e ao ensino, outras pessoas vão ter que fazer o trabalho, porque tal é o desejo das pessoas em aprenderem. Então, a igreja, a dedicação, o ensino, né? O apóstolo está lá, a pessoa que tem a responsabilidade de trazer a palavra está lá, mas a dedicação não é dele. A dedicação é da igreja que quer aprender. Então não vou achar uma igreja que tem o ensino ideal. Você vai achar e não vai resolver, porque se não tiver um aprendiz ideal. O aprendiz, ele aprende com uma folha. Ou você pode mandar um tolo para uma grande universidade, ele não vai aprender nada, vai continuar sendo tolo. Mas se você der uma folha para um sábio, ele vai esmiuçar aquilo e fazer coisas tremendas. Então o problema não está no local, na igreja que eu estou indo, o problema está em mim. Será que eu estou realmente querendo aprender? Será que eu estou fazendo aprender? Eles se dedicavam ao ensino, os apóstolos ensinavam, mas também se dedicavam à comunhão. Eles não estavam procurando qual igreja tem comunhão, onde as pessoas têm um relacionamento, recebem bem, fazem bem as coisas. Não, é eles que faziam o relacionamento, eram eles que faziam a comunhão. Não tinha igreja. Essa igreja era perfeita porque todos eles faziam as coisas, se dedicavam àquilo acontecer. Se dedicavam ao ensino, se dedicavam à comunhão, se dedicavam ao partir do pão, das orações. Vejam, todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam, o que eles faziam? A igreja mantinha eles unidos. Não, eles se mantinham unidos. Era uma atitude deles. Eles buscavam a união, eles buscavam o aprendizado, eles buscavam a oração. Quer dizer, era uma ação de cada um deles que construía essa igreja. Quando a gente olha e fala, nossa, que igreja perfeita. Eles tinham ensino, eles tinham a partir do pão, eles tinham oração, eles tinham milagres, eles tinham tantas coisas maravilhosas lá. Eles tinham porque eles faziam. Porque cada um deles se dedicava, não é porque estava pronto, não existia nada pronto. Depois para frente na história da igreja você vai descobrir que aí vieram os parasitas, aqueles que já queriam a igreja pronta, aqueles que já queriam todos esses valores construídos, e eles vieram para destruir a igreja que faz, porque por causa dele a igreja parou de fazer as coisas. Por causa dos parasitas, né, do crente parasita que encosta só para sugar naqueles que fazem, né, a igreja se enfraquece. Então, quando nós entendemos que a igreja não é um local ou um grupo de pessoas que eu busco que tem essas qualidades, mas a igreja é onde eu vou fazer com que essas qualidades sejam alcançadas, atingidas, eu começo a achar a igreja ideal. Às vezes eu fico estranho a colocação de algumas pessoas, puxa, meus filhos são jovens, às vezes não tem uma oportunidade para eles, puxa, eu tenho crianças e não tenho oportunidade na igreja para as crianças, puxa, olha, tem um pessoal de terceira idade, olha, não tem uma oportunidade. Gente, não tem porque você não faz. Não tem porque você não está fazendo ter essa oportunidade. Quando eu olho para essa igreja, eu vejo assim, não existia um padrão, não existia o ideal. Eles construíram esse padrão, eles construíram esse ideal. Então, hoje, a gente não somente olha esses valores e vê que é isso que nós precisamos ter, mas a gente olha esses valores e fala assim, o valor só vem se ele é construído, se ele é desenvolvido. Valor dado não é valor. Já viu uma pessoa que ganha uma herança? Ganha um dinheirão, perde tudo. Já viu esses caras que ganham na loteria, né? Nós já fizeram várias reportagens sobre isso. A pessoa ganha milhões, mas perde tudo em pouco tempo. O valor você não perde, sabe por quê? Porque você não ganha.
você constrói, você desenvolve na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. A igreja é um local de contínua construção, desenvolvimento, de contínuo fazer. Quando você achar uma igreja já pronta, tome cuidado. Ou você já está no céu, né? Ou você está totalmente enganado. Porque a igreja pronta vai ter só lá nos céus, onde veremos face a face, onde veremos por completo, onde tudo vai ser, né, novo e diferente. Jesus mesmo falou essas coisas. Hoje nós só enxergamos e fazemos algumas coisas, mas um dia, sim, e esse dia vai chegar para aqueles que construírem, fizerem esses valores. Por isso que nesse ano, nesse dia de aniversário da nossa igreja, a nossa igreja é uma igreja quase centenária, eu dou louvores aos irmãos que passaram por essa igreja, de várias gerações. A gente teve condições de conhecer umas 2 gerações aqui dessa igreja, e as outras não. A gente vê que foram pessoas que construíram valores para que essa igreja hoje pudesse ser o que ela é. E nós precisamos dar continuidade a isso. Nós estamos aqui para fazer, para desenvolver esses valores. Se você quiser um valor pronto aqui, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar pessoas dispostas e pessoas se esforçando, se dando ao máximo para construir e desenvolver esses valores que são os nossos alvos, que são os nossos objetivos. Valores que eles alcançaram pelo fazer. Primeiro valor, se dedicavam ao ensino. Por isso que a nossa igreja prioriza o ensino bíblico. Por isso que a nossa igreja usa a Bíblia como a nossa única fonte de fé, de regra e de prática. A nossa igreja entende que o ensino bíblico, o ensino apostólico, ele é essencial e determinante para as demais coisas da nossa vida. Nossa igreja entende também que um valor que estamos construindo aqui, não somente o ensino do estudo da palavra de Deus, mas é da comunhão. E por isso nós nos relacionamos bastante, através das células, dentro das nossas celebrações, dos nossos cultos, nas nossas reuniões. Há sempre motivo de comunhão, de nós comungarmos, nós compartilharmos os nossos valores, as nossas vidas. Então, nós aprendemos aqui, nós desenvolvemos aqui uma comunhão, não só de estar juntos, porque estar juntos não quer dizer comunhão, mas comunhão é nós comungarmos uma vida do outro, participarmos um da vida do outro, e por isso nós estamos desenvolvendo, nós estamos fazendo uma igreja de comunhão, uma igreja em que o partir do pão e as orações que simboliza esse temor a Deus é um fator determinante para nós. Nós nos dedicamos a entender esse partir do pão no sentido de compreender o corpo de Cristo, compreender a pessoa de Cristo, e a oração, a nossa maneira e a maneira em que nós nos comunicamos com Ele. Então nós estamos buscando nos aprimorar, nós estamos buscando fazer uma igreja de oração. Quem nos assiste pela internet, através do website, não sabe que o nosso culto, ele começa com um período de mais de meia hora só de oração. Porque nós entendemos que a oração é determinante para nós. A oração, ela é importante na vida da nossa igreja. E por isso nós estamos vendo milagres, nós estamos vendo coisas tremendas no nosso meio, porque nós priorizamos fazer oração. Aqui não tem a oração pronta, não existe a oração já encomendada, ou oração paga. Aqui você não paga pela oração, aqui você não faz uma oração encomendada. Aqui nós oramos juntos, nós buscamos juntos, nós falamos juntos com Deus, e Deus tem nos ouvido e nos atendido. E por isso que muitas maravilhas e sinais estão sendo feitas pelos apóstolos da nossa igreja, pelas pessoas que estão com a responsabilidade de trazer a palavra, o ensino, a orientação e a direção para a nossa vida. E temos tentado fazer ser comum não haver necessitados no nosso meio.
A gente busca num esforço tremendo de atender às necessidades das pessoas que estão aqui conosco. E não só a que fazem parte da nossa igreja, mas pessoas que não fazem parte da nossa igreja e nem conhecem a nossa igreja ajuda através da CAF. Então a nossa igreja sustenta, alimenta, participa na vida de crianças e famílias que nem sabem que nós existimos, mas isso não importa. Importa eles saberem que alguma coisa está sendo feita por eles e está sendo feita por causa de Deus. Então, quando nós olhamos assim que nós estamos fazendo essas coisas, nós estamos construindo essas coisas, é importante você saber que você não está aqui, né, buscando a igreja que você quer. Você está aqui para fazer a igreja que você quer. Eu quero uma igreja aqui, então eu vou fazer uma igreja assim. E você é convidado a fazer essa igreja conosco. Nem todos que estão aqui fazem essa igreja conosco, mas nós queremos que todos façam essa igreja conosco. Nem todos que nos assistem estão fazendo essa igreja conosco, mas nós queremos que vocês façam essa igreja conosco. Essa igreja que prioriza o estudo da palavra, a oração, o partir do pão, essa igreja que compartilha com os necessitados, essa igreja que vê os milagres acontecendo no nosso meio e vendo o Senhor trazendo pessoas novas a cada dia. Então você é convidado, né, a não só querer a nossa igreja, mas a querer fazer a nossa igreja. Você vê uma necessidade, você vê algo que precisa ser feito, vamos fazer juntos. Vamos construir essa igreja, porque essa igreja está em construção ainda. Apesar dela ser uma igreja quase no seu centenário, nós estamos ainda sendo uma igreja construída por Jesus. Nós fazemos parte dessa construção. E é uma alegria para nós, fazemos parte de uma construção que já vem de muitos anos atrás e ainda vai muitos anos à frente. E nós estamos aqui fazendo o fundamento para uma nova geração, por um novo tempo, em que eles vão olhar para trás e falar: olha, irmãos fizeram essa igreja por nós, vamos continuar fazendo essa igreja pelos outros que virão também. Que esse aniversário da nossa igreja nos faça refletir não somente os valores que precisamos, mas os valores que vamos fazer acontecer na nossa igreja. Você é desafiado a fazer conosco, a fazer essa igreja continuar sendo construída como Jesus quer. E esse é o nosso desejo, a nossa oração e a nossa palavra profética para esses próximos anos que a nossa igreja vai ter. Você é um privilegiado, como eu sou um privilegiado, de poder fazer essa igreja na graça do Senhor Jesus. Amém? Feliz aniversário para cada um de vocês, né? Nós vamos ter um momento de confraternização, mas vamos ter um momento também de oração, agradecendo a Deus por esse aniversário, por essa data. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer, porque essa igreja tem sido construída em cima de fundamentos fortes, fundamentos verdadeiros, valores, Senhor, essenciais. E sabemos que Jesus é a cabeça, é o construtor dessa igreja, a pedra angular dessa igreja, Senhor. E nós te agradecemos por ter Jesus, que nos orienta e nos dirige na construção dessa igreja. Obrigado porque nós temos apóstolos, nós temos pessoas dispostas a ensinar, a compartilhar a Tua palavra no nosso meio. E nós temos muitas pessoas que estão fazendo esses valores serem reais no nosso meio. Valores do ensino, do aprendizado, da oração, do partir do pão, do ajudar. E assim estamos vendo, Senhor, os sinais acontecerem no nosso meio, os milagres acontecerem no nosso meio, e vendo pessoas novas que o Senhor tem trazido, Senhor, a cada reunião. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus. Amém, amém.